Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma semana de estudo de Direito das Coisas aqui no Unilb+. E estamos, né, agora efetivamente na última semana de estudo sobre hipoteca. O segundo direito real de garantia que nós estudamos, né? Já tínhamos falado sobre o penhor, agora estamos encerrando a figura da hipoteca. E o tema da aula de hoje é a figura da hipoteca legal. Vocês se recordam, né? Acredito que sim. Quando nós estudamos a figura do penhor, eu disse para vocês que o penhor, gente, pode ter origem num acordo de vontades. Normalmente acontece, né? Na grande maioria dos casos, são pessoas que dão bens móveis em garantia voluntariamente, mas também o penhor pode surgir da lei, né? Então, está lá no 1467. E a nossa figura da hipoteca tem o mesmo raciocínio, pessoal. Todas as figuras que nós falamos até agora são casos de hipotecas convencionais. As partes escolheram criar uma hipoteca. Então, o devedor ofereceu um bem imóvel seu em garantia por vontade dele, por acordo com o credor. Mas existem situações que nós vamos ver a partir de agora, onde a lei confere a determinados credores o direito de exigir uma hipoteca, né? Esses casos que nós vamos falar estão lá no artigo 1489 do Código Civil. Vocês estão vendo aí no rodapé da página de vocês? A lei confere hipoteca. Então a lei virou para o credor e falou assim: credor, se você quiser, você pode determinar a hipoteca sobre determinados bens do devedor. Só que a gente sabe também que toda hipoteca precisa constar do registro público para dar publicidade, para que terceiros tenham noção disso. Se eu vou comprar um imóvel, né, eu vou tirar uma certidão desse imóvel, se tiver alguma hipoteca, seja convencional, seja legal, precisa constar na matrícula, porque senão eu não posso ser prejudicado por isso. Então, pessoal, para que surja verdadeiramente essa hipoteca legal, isso não é automático. Primeiro passo, a gente tem que identificar os bens que serão dados em hipoteca. Para fazer isso, eu preciso ir a juízo pedir a especialização dos bens. Esse nome, especialização, quer dizer indicação. Quais serão os bens do devedor que ficarão responsáveis por aquela dívida? Isso a gente chama então de especialização, é feita em juízo. E depois que faça essa especialização, a gente leva isso para o registro imobiliário. Até o registro imobiliário é um dos temas que nós vamos estudar nessa semana aqui. Então, não é uma coisa assim automática. Ah, o devedor, então, nesse caso, tem uma casa, essa casa está automaticamente hipotecada? Não, não está. Precisa em juízo, especializar e registrar isso. Posteriormente, o juiz expede um mandado e o mandado registra-se no cartório de registro de imóveis. Quais são esses bens, então, e os seus credores que têm o direito à hipoteca legal? Primeiro deles, pessoal, lá no 1489, inciso 1º, vocês vão ver que sempre a gente vai falar assim: quem que é o beneficiário? A hipoteca aqui vai beneficiar quem? E quem são as pessoas que serão oneradas, ou os bens que serão onerados? No inciso 1º, os beneficiários são as pessoas de direito público interno, União, Estado, Distrito Federal, município, autarquias, né, autarquias públicas, associações públicas e entidades que forem criadas, né, de caráter público, todas estão descritas lá no artigo 41. Então a lei, né, preocupada com essas pessoas, fala o seguinte: olha, vocês têm hipoteca legal sobre bens imóveis das pessoas que são encarregadas por movimentar recursos públicos, né? Então, pessoas encarregadas de cobrança, guarda, administração dos fundos e rendas públicas. Se qualquer um desses beneficiários, a União, Estado, município, autarquia, quiser uma garantia, né, dessa hipoteca legal, assim, nossa, meu encarregado, meu funcionário público, né, vai mexer pessoalmente com dívidas com valores altíssimos. Então, entra em juízo e pede para que um imóvel, 2, 3 imóveis dele, fiquem clausulados com hipoteca legal. Então, o objetivo dessa hipoteca é prevenir prejuízo aos cofres públicos. É para isso que ela serve. Então, se algum desses beneficiários se achar na necessidade, pede a oneração
dos bens patrimoniais, né, imobiliários desses encarregados de fazer essa movimentação com dinheiro público. Esse é o primeiro caso que nós temos de hipoteca legal. Segundo caso, quem que são os beneficiários? Os filhos. Quem que são onerados? Pai ou mãe que se casar novamente sem o inventário do casal anterior, do casamento anterior. Pessoal, por que é isso? Evitar confusão de patrimônios. Imagine, por exemplo, que a senhora que é viúva, tem um filho, ainda não fez inventário. E aí o que acontece? Essa senhora viúva pode se casar de novo, tá certo? Tem lá na Lei de Direito de Família, quando vocês estudarem, vai ter uma determinação que eles têm que casar pelo regime da separação de bens. Mas, enfim, independentemente desse regime, ela pode se casar. E aí a preocupação do legislador é que essa senhora se casando, ela pegue patrimônio que é do filho, que for recebeu de herança, para manter esse novo casamento, certo? Então tá aí, evitar que o patrimônio do filho do casamento anterior seja utilizado para o sustento da nova família. E aí o patrimônio desse filho do casamento anterior, ele simplesmente se dilapida e esse menino nem sabia que tinha direito a esse patrimônio. Eu até sabia, mas dançou, né? Então, se fizer o inventário, provavelmente o juiz, né, esses filhos sendo menores, o juiz, se for dinheiro, vai determinar que seja depositado em conta poupança. Se for um imóvel, não vai poder ser vendido, a não ser que haja uma justificativa judicial. Então, tem todo um regramento de proteção aos bens desses filhos. Então, efetivamente, tem aqui essa possibilidade. Se essa senhora, eventualmente, né, se casar sem fazer esse inventário, o filho poderia pedir em juízo para que determinados bens dela fossem clausulados com hipoteca, para que, se ele tiver algum prejuízo, ele ter como receber no futuro. Certo? Então funciona isso. Minha mãe não fez o inventário dos bens do meu pai. Então eu quero que ela me dê 1 ou 2 imóveis, né, mais ou menos de valor equivalente ao meu crédito, que fiquem clausulados com hipoteca. Enquanto ela não fizer o inventário e não me der a minha parte, o imóvel dela vai estar hipotecado. Eu vou estar protegido pela lei. Então esse é o segundo caso de hipoteca legal. Terceiro, beneficiários, a pessoa que foi ofendida ou os herdeiros, né, no caso de crimes, onerado o criminoso. Isso aqui, pessoal, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é a possibilidade, né, dos ofendidos, né, clausularem de hipoteca imóveis do ofensor, porque normalmente todo crime gera um dano moral ou material ou até os dois. Então, para ele ter como receber esses valores. Então, o imóvel dele já fica hipotecado, já vai ficar mais difícil dele vender, não é impossível, a gente já viu, mas é mais difícil. E aí os ofendidos ou os herdeiros, no caso de homicídio, né, da pessoa ofendida ter morrido, os herdeiros podem pedir a execução dessa hipoteca e receber as suas indenizações. Mas o que eu queria falar e não falei é que isso aqui, pessoal, é só em caso de responsabilidade penal, tá? Quando a pessoa praticou um crime. Isso aqui não se aplica em responsabilidade civil, não. O cara bateu no meu carro e eu vou querer hipotecar o imóvel dele. Não, não vai conseguir, tá certo? Essa expressão delinquente usada pelo legislador se refere a crimes, tá certo? Pessoas que tenham que indenizar por crimes que cometeram. Perfeito? Então essa é a nossa terceira forma de hipoteca legal. O objetivo é obter a efetiva reparação judicial. Quarta forma, coerdeiro. Pessoal, achei tão feio. Nossa, essa forma nova de escrever coerdeiro, agora não tem hífen, não tem H. Nossa, pensa que está errado, não. Eu consultei 1000 vezes antes de colocar isso no slide. Mas como ficou feia essa palavra coerdeiro, né? Não tinha necessidade de ter mudado isso, não. Todo mundo sabia escrever coerdeiro tão bem, agora vira um problema. É a língua portuguesa, né, dando trabalho para a gente. Então tá lá no inciso 4º, coerdeiro para garantia do seu quinhão ou torna da partilha sobre o imóvel adjudicado ao herdeiro reponente. Pessoal, traduzir isso aqui,
tem o co-herdeiro, não tem? Um pai morreu, deixou 2 filhos. Cada um é co-herdeiro. Nós temos 2 herdeiros, 2 ou mais herdeiros, a gente fala que eles são co-herdeiros. E é o direito de um desse co-herdeiro onerar o imóvel que foi dado ao herdeiro reponente, eu já vou explicar isso o que significa para vocês, até que ele receba seus haveres. Essa figura do herdeiro reponente é muito simples de ser explicada. Imagina que um pai deixou uma casa aqui valendo 1 milhão e tinha 2 herdeiros, herdeiro 1, herdeiro 2. Vocês concordam que não dá para a gente dividir a casa ao meio? Tem jeito, né? A casa é um bem indivisível. Então esses herdeiros combinaram que essa casa ficaria para o herdeiro 2. Só que o herdeiro 2 tem que passar metade do valor dessa casa para o herdeiro 1. Cada um ficaria com 500 mil reais. Então, repetindo, uma casa, 2 herdeiros, eles ajustaram que um dos herdeiros vai ficar com a casa na sua integralidade, mas deve pagar a cota parte do outro herdeiro, os 500 mil reais. Então, esse herdeiro número 1 aqui pode pedir para que essa casa seja clausulada com hipoteca até o dia que ele receber os 500 mil. É isso, certo? A difícil redação do artigo é essa figura assim. Herdeiro 1, fala assim, juiz, beleza, casa pode ficar com o herdeiro 2, mas põe uma hipoteca nela aí que enquanto ele não me pagar meus 500 mil, a casa está em garantia. O juiz vai mandar registrar essa hipoteca legal, certo? Esse herdeiro 2, que é o herdeiro que tem que ressarcir o herdeiro 1, é o que é o nosso herdeiro reponente. Tá bom? Então, temos aí essas figuras que o objetivo é garantir o pagamento correto e integral da herança. Então, agora, lendo o inciso 4º, fica mais claro, né? Ao co-herdeiro, para garantia do seu quinhão, que é a sua fração, ou torna da partilha, devolução da partilha, sobre o imóvel adjudicado ao herdeiro reponente. Redação difícil, mas é simples de explicar para vocês. E, por fim, beneficiar o credor sobre os bens onerados, né? Sobre o arrematante, os bens onerados pelo arrematante. Isso aqui, pessoal, imagina, eu estou com um processo, né? E aí o cidadão foi lá e arrematou o imóvel que eu tinha mandado à praça, né? Alguém estava me devendo e não pagou. E aí apareceu lá uma pessoa e arrematou. Só que ela não pagou toda à vista. Tem problema não, existem hipóteses que o Código de Processo Civil permite que não seja pago integralmente à vista. Mas eu, como credor, eu vou falar para o juiz, beleza, mas eu quero que você, excelência, mande hipotecar o imóvel para que esse imóvel fique em garantia do meu crédito até que eu receba tudo. É isso. Garantir ao credor o pagamento do restante do preço da arrematação aqui. Tá bom? Esses casos, pessoal, são 5 previstos de hipoteca legal. Eu vou fazer um comentário aqui só para tirar vocês qualquer dúvida que vocês possam ter quando forem estudar essa matéria. Nós estamos falando de hipoteca legal e lá no CPC está falando de uma hipoteca judicial, hipoteca judiciária. O que é essa hipoteca judiciária e por que eu não vou alongar isso com vocês? Pessoal, primeiro que o Código Civil não falou da hipoteca judicial, no que fez muito bem. O CPC falou, lá no 495. E aí o que acontece? Essa hipoteca judiciária, então, tá lá, vou ler o 495, eu não gosto de ler artigo não, só para ficar claro para vocês. A decisão que condenar o réu ao pagamento de prestação consistente em dinheiro, o cara que tem que pagar dinheiro, e a decisão que determinar a conversão da prestação de fazer em dinheiro, de não fazer em dinheiro, de dar coisa em prestação pecuniária, aqui está falando dinheiro, valerão como título constitutivo da hipoteca judiciária. Pessoal, se eu já tenho uma sentença transitada em julgado, se eu já posso exigir o cumprimento de sentença, se eu já posso penhorar os bens do devedor, por que eu vou pedir ao juiz para fazer uma hipoteca judicial? Para que esse atraso, essa demora de parar o processo, pedir para o juiz fazer uma hipoteca judicial, identificar os bens, pedir mandado, registrar, gastar dinheiro?
Para que isso, se eu já posso imediatamente a pedir a penhora do imóvel e que ele seja enviado à praça? Não tem utilidade, tá certo? Por isso que eu não vou falar para vocês que não existe, porque está aí no 495. Mas eu vou trazer para vocês, né, a opinião, por exemplo, da doutrina, tá certo? Que é uma figura inútil. Você criar hipoteca judiciária é só atrasar o processo. Você tem medidas muito mais efetivas do que essa hipoteca judicial aqui. Então, eu vou pedir até desculpa para vocês, mas nem vou me alongar nessa matéria, porque eu acho que talvez vocês nunca vejam ela na vida prática de vocês. Tá bom? Então, continuando aqui só para encerrar, sobre a hipoteca legal. Se eu tenho um crédito de 1 milhão, né, em qualquer das hipóteses de hipoteca legal que eu falei para vocês, e os bens hipotecados valem só 700 mil, tenho 300 mil a descoberto, né? Então, eu posso exigir do devedor que apresente outros bens imóveis, se ele tiver, claro, para que seja hipotecado também. Tá bom? Então, está aí no 1490 o direito do credor de fazer isso. E, por fim, a hipoteca legal pode ser substituída a requerimento do devedor. Às vezes o devedor acha, eu estou lá com o imóvel hipotecado, o proprietário não cuida, esse imóvel está estragando dia a dia, daqui a um tempo minha hipoteca vai ficar descoberta, não vai ter, né, o bem vai ser menor do que o valor do meu crédito. Então, se houver legítimo interesse do devedor e do credor também, né? Embora a lei fale do devedor. Se houver um legítimo interesse do devedor ou do credor, essa hipoteca pode ser substituída. Tá bom? Pessoal, então essa é a primeira parte, né, da hipoteca legal que eu queria apresentar para vocês. A primeira parte não. Isso aqui é a hipoteca legal. Os temas das aulas seguintes serão diferentes desse aqui. Tá bom? Então, muito obrigado por enquanto e até a próxima aula.